Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal SW9. Hoje eu vou apresentar para vocês um serviço bem interessante, mas antes que eu apresente o serviço, a minha ideia no canal é criar uma sessão para apresentar alguns serviços que podem auxiliar aí, as atividades de desenvolvimento. Então seja serviços para chamada API, seja serviços para você criar alguns ícones animados, ou seja, uma gama de serviços aí que eu já conheço e à medida que eu for conhecendo outros serviços, eu vou tentando publicar nessa nova sessão. Bom, para inaugurar essa sessão, então, eu vou apresentar um serviço bem interessante. O serviço é chamado Loading.io. E qual é o objetivo desse serviço? É permitir você criar ícones animados a partir da biblioteca de ícones do próprio serviço, a partir de imagens vetoriais, o SVG, a partir de imagens PNG, e permite também você criar GIFs animados a partir de alguma imagem que você faz o upload no site. Agora, o porquê dessa questão aí dos ícones animados, né? Ela é bem importante, pelo menos na minha visão, porque eu acredito que pelo menos a maioria dos sites aí de web apps que a gente conhece possuem pelo menos alguns, ou pelo menos a utilização de ícones animados, principalmente quando você, por exemplo, faz uma requisição a uma API, ou então você tem algum processamento um pouco mais longo aí que você tem que fazer no seu app, você costuma usar os ícones animados para indicar ao usuário que alguma coisa tem processamento. Tá? Se você não usa ícones animados para esse tipo de objetivo, eu recomendo que você comece a usar, porque aí traz um pouco mais de profissionalismo para os seus apps aí que você desenvolve. Bom, então a questão do Loading.io, eu criei aqui um app, aqui, um sitezinho aqui no meu projeto, que eu vou disponibilizar para download também na minha área de downloads, onde eu mostro alguns recursos principais aí. Eu acredito que a maioria dos recursos eu vou cobrir aqui nesse vídeo, tá? Então, inicialmente o que a gente precisa fazer é fazer o setup para a gente começar a usar essa biblioteca aí que vai permitir a gente construir os ícones animados. Então, entrando no site do Loading.io, a URL é https://load.io. Aqui no atalho loading.css, a primeira coisa que você vai ter que fazer é clicar nesse botão de download para baixar a biblioteca CSS, que vai permitir a gente começar a trabalhar com as animações, tá? Então, clicando no botão download, você vai baixar o arquivinho chamado loading CSS. E aqui, entrando já aqui na minha ideia de desenvolvimento, eu criei uma estrutura aqui com a pastinha CSS, pastinha IMG, pastinha JS, tá? E aqui o arquivinho index.html. Então, dentro dessa pastinha CSS, eu incluí aqui o loading CSS, que é a biblioteca do loading.io que eu baixei aqui no meu projeto. Tá? Então, basicamente, com ela você já consegue trabalhar com animação. Então, em primeiro lugar, você vai baixar o loading CSS, salvar no seu projeto, e aí dentro do index.html, você vai fazer referência a esse CSS. Então, aqui no link href, css/load css. Tá? Como eu vou trabalhar também com a biblioteca Bootstrap e a fonte Awesome, que é a biblioteca de ícones, eu também incluí a referência a essas duas bibliotecas, tá? Utilizando aqui a URL maxcdn para carregar essas bibliotecas CSS. Um ponto importante aqui, o primeiro recurso que eu vou mostrar do Loading.io é a possibilidade de você trabalhar com outros frameworks para fazer animação de ícones. Então, por exemplo, você pode trabalhar com Font Awesome, que é uma biblioteca de ícones já conhecida, e aplicar animações do Loading.io nesses ícones do Font Awesome. Ou então, trabalhar com animação, usar o Loading.io para animar componentes do Bootstrap, do Bootstrap. Por exemplo, animações de um botão.
Então esse é o primeiro recurso que eu vou mostrar para vocês aqui. Então só abrindo aqui no site que eu criei, então o primeiro ponto aqui é mostrar para vocês, por exemplo, aqui eu tenho um botão, ó, o botão usando o Bootstrap UI com uma animação do Loading IO. E aqui também eu tenho um outro ícone animado usando o Font Awesome. Então esse ícone aqui ele pertence à biblioteca de ícones do Font Awesome, mas ele usa a animação o recurso de animação do Loading.io. Como que eu faço isso? Então entrando aqui no código, aqui é a primeira área que eu criei. Eu tenho aqui a definição do botão, né? Então eu criei um botão aqui com a tag button, class. Aqui o btn, btninfo são as classes que eu uso aqui para criar o botão do Bootstrap UI. Tá? E na sequência eu vou usar o recurso do Loading.io com animação. Então como que eu faço isso? Para usar esse recurso de animação do Loading.io, eu vou chamar aqui a classe ld espaço ld-heartbeat. Então o que significa aqui? O ld é a minha classe padrão do Loading.io e aqui o ld-heartbeat é o tipo de animação que eu quero utilizar. O Loading.io ele possui N tipos de animação. Então se eu ver aqui no site dele, só para mostrar as possibilidades, aqui clicando no link Upload, nessa área aqui, Drop Down de Animation, olha quantas animações ele permite fazer. Então, basicamente o que eu preciso fazer aqui, por exemplo, eu localizei uma animação que eu quero. Então, no meu caso aqui eu estou usando o Heartbeat, mas por exemplo, se eu quiser usar essa Cycle aqui. Aqui ele está o nome Cycle, mas como que eu faço para usar uma animação Cycle? Basicamente eu preciso incluir o LD traço na frente, tá? Como eu fiz aqui com o Heartbeat. Aqui ele está como Heartbeat, mas aqui no meu código eu coloco apenas o LD traço e eu já consigo utilizar esse tipo de animação, tá? A mesma coisa eu posso fazer para o framework Font Awesome. Então, a biblioteca de ícones. Então, no caso da biblioteca de ícones Font Awesome, eu uso aqui a tag i, né, que é basicamente o que a gente usa lá para utilizar esse tipo de ícone. E dentro do class eu vou usar a notação do Font Awesome, que é o FA espaço FA-refresh, que é o ícone de refresh. E aí eu vou incluir uma animação do tipo spin nesse ícone de refresh. Basicamente o que eu tenho que fazer aqui é usar o LD, que é a classe padrão do Loading.io, espaço LD-spin, que é a minha animação. Tá? E aí eu vou ter esses recursos que eu tenho aqui. Aqui no caso do botão estou usando a animação Heartbeat. E aqui no caso do botãozinho de refresh eu estou usando o spin. Além disso, o Loading.io ele permite você trabalhar com algumas características de animação, como por exemplo a velocidade, controlar a velocidade da animação, controlar a direção da animação, se eu quero pausar ou rodar a minha animação e composição de animações. E eu vou mostrar para vocês esses recursos. Então entrando aqui, o primeiro recurso que eu vou mostrar é a questão da velocidade da animação. Tá? Então, para a velocidade da animação, eu posso fazer de duas formas. Uma delas é usando o Style. E dentro do Style eu vou utilizar aqui o comando animation-duration, dois pontos, e aqui o tempo da animação em segundos. Tá? Então 0.5, 2, 1, 10, 20 segundos, etc. Tá? E uma outra forma de representar também a duração é utilizando as classes x2, x4 e a xref. Tá? Então aí você pode trabalhar dessas duas formas, ou utilizando o xref, x2 e x4 dentro da class, ou o animation duration dentro da style. Tá? Ambos, existe uma flexibilidade maior utilizando style,
porque no style eu posso colocar a numeração que eu quiser, seja 2, 3, 4 e assim por diante. Tá? E aí, para representar isso, eu tenho aqui então as velocidades aqui. Ó. Posso controlar as velocidades, aqui eu tenho 3 velocidades diferentes, utilizando o ícone refresh do Font Awesome. A gente pode trabalhar também com direcionamento, seja a direção normal ou a direção reversa da animação. Como que eu faço isso? Eu posso utilizar aí também as duas opções, usando o Style ou dentro do próprio Class. Se eu for utilizar o Style, eu vou ter que digitar aqui Animation Direction, dois pontos, normal, ou dois pontos, reverse. Tá? Então aí fica a seu critério usar a direção que você quer para sua animação. Já no caso de eu utilizar o recurso de direção de animação dentro da própria class, eu posso usar a class reverse, ou se eu quiser uma direção normal, eu não preciso colocar nada. Tá? Simplesmente aí eu coloco aqui a anotação do Font Awesome, o LD Spin, que é a animação, e eu não preciso digitar nada, tá? Aí se eu fizer o salvamento aqui por exemplo, eu tirei aqui o reverse, então ele vai fazer a direção normal também, tá? Então os dois aqui, direção normal. O próximo recurso é a questão do pause. Eu posso pegar uma animação e pausar essa animação, como eu posso dizer que eu quero rodar a minha animação. Como que eu faço isso? Eu posso também utilizar as duas formas, ou usando o Style ou dentro da própria class. Se eu for usar o Style, eu vou ter que digitar aqui Animation, -play, -state, dois pontos, e aqui o tipo, se é o Paused ou Running. Tá? Se eu for incluir esse tipo de animação aqui, de pause ou running, dentro da própria class, eu vou digitar simplesmente aqui o running, né? Ou paused. Tá? Então eu tenho também essas duas possibilidades aí de utilização. E um último recurso que o Loading.io nos fornece é a questão da composição da animação. Um recurso bem interessante, porque eu posso combinar mais de uma animação para o mesmo ícone. Aqui no caso, como que eu estou fazendo? Eu vou incluir animação do tipo Blur em conjunto com animação Surprise. Como que eu faço isso? Eu vou criar uma div, antes de eu definir o ícone aqui, eu crio uma div, onde dentro do class eu vou digitar aqui ld-blur, onde o ld-blur é a minha animação. Aqui, como eu estou usando o Font Awesome, então eu vou colocar a tag i, class fa refresh, e aqui eu vou chamar a outra animação que eu quero para compor, que é a animação ld surprise. Tá? E aí eu vou ter esse recurso aqui, interessante. Ó. Ele tem o ld blur e o ld surprise na mesma animação. Esses recursos de animação, tanto de velocidade, direção, pause, composição, eu posso usar tanto em conjunto aqui com Font Awesome ou Bootstrap, mas também posso usar com os ícones nativos que o Loading.io nos disponibiliza. Usar também em conjunto com uma imagem, seja a imagem SVG ou PNG, e para também construir o meu GIF animado, ok? Então não fica limitado apenas à utilização aí com Font Awesome e o Bootstrap. O próximo ponto que eu quero mostrar para vocês é a questão da utilização dos ícones nativos. O Loading.io ele nos fornece 7 ícones nativos para a gente trabalhar, tá? Então são esses 7 ícones aqui, tá? E eu posso, a partir desses ícones nativos, fazer combinação de estilo nele. Então, por exemplo, alterar a cor desses ícones, incluir alguma animação, etc. Como que eu faço isso? Entrando aqui no código, nos ícones nativos, então em primeiro lugar, para você usar o ícone nativo, basicamente você pode criar uma tag div, e dentro da class, você chamar ld, que é a classe principal do Loading.io, espaço, e o ld-ball, que é o meu ícone
nativo aí do Loading.io. E eu posso fazer isso para os outros, então para o Hourglass, Ring, Square, Cross, Spinner e o Pie. Tá? E se eu quiser incluir uma animação nesses ícones, como que eu faço? Bom, ou animação ou mesmo mudança de cor. Então vamos pegar um exemplo aqui do LED Ball. Eu posso incluir uma cor diferenciada nele. Então aí eu uso a propriedade Style, tá? E posso definir uma cor para ele. E se eu quiser, além da cor, incluir uma animação? Então vamos pegar esse caso do Square aqui. Eu tenho LD espaço LD traço Square, onde o LD Square é a minha animação, desculpa, é o meu ícone padrão lá da minha biblioteca de ícones do Loading.io, e eu quero incluir a minha animação Spin. Então eu basicamente coloco aqui LD traço Spin. E aí eu vou ter os recursos aqui, né, a composição. Você pode ver que esses aqui eu tenho mudança de cor, já nesses aqui eu posso trabalhar com animação. E eu posso aplicar, inclusive nesses ícones, a questão da velocidade, do direcionamento, do pause e da composição também, ok? Então, recapitulando aí, a gente pode trabalhar com o Node.io para compor a animação junto com fonte Awesome ou com os componentes do Bootstrap. Pode utilizar os próprios ícones nativos do Loading.io e trabalhar com SVG e com PNG. Tá? Então esse é o próximo item que eu vou mostrar, o próximo assunto que eu vou mostrar para vocês aqui. Como trabalhar com SVG e com PNG para incluir as animações. Então basicamente o que você precisa fazer é fazer o download de uma imagem em SVG e PNG. Eu acessei um site, na verdade na web você tem vários sites aí onde você pode baixar imagens do tipo SVG e PNG. Eu utilizei aqui para esse exemplo a imagem Worldwide e salvei aqui na minha pastinha Image. Tá? Então aqui eu tenho o Worldwide PNG. Eu acredito que aqui são 32 pixels, se não me engano, o tamanho desse ícone. E o Worldwide SVG. Para fazer animação neles é bem simples, tá? Então vou usar aqui a minha tag image, src, chamar aqui o nome da minha imagem, aqui no caso SVG e PNG, setar a altura e a largura, né, o dimensionamento da imagem, chamar o class e dentro do class eu posso incluir os vários recursos aí de animação. Aqui no caso eu estou usando LD, espaço LD Skill, então estou usando animação Skill. O X2 aqui é para controlar a velocidade da animação e o Reverse que é para controlar a direção. Tá? A mesma coisa eu estou fazendo aqui para o meu PNG. Eu estou setando aqui o dimensionamento do meu PNG, usando o Class e usando aqui no caso a animação Spin, a velocidade X2 e a direção reversa. É interessante notar aqui um ponto bem legal é que é o seguinte, no caso do SVG e PNG, se vocês olharem aqui no site que eu criei, vocês veem a diferença, né? No caso do PNG ele está bem distorcido. Por que isso acontece? O PNG ele vai editar lá o tamanho da imagem. Então se você baixou uma imagem lá com 32 pixels e você exibir ele no seu site colocando o tamanho dele como 64, ele vai dar uma distorcida. Já no caso do SVG não. O SVG, independente do tamanho que você configure, ele não vai ter essa distorção. Tá? Na sequência, agora que eu mostrei para vocês aqui como trabalhar com SVG, PNG e animação, eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue criar GIFs animados. Tá? O porquê do GIF animado? Alguns browsers, geralmente os mais antigos, eles não são compatíveis com as animações do tipo CSS3. Então, para a gente manter a compatibilidade aí com todos os browsers, é recomendado você criar o GIF animado. Tá? E é justamente por isso que o Loading.io permite que você crie os ícones animados. Então, o recurso interessante aqui do Loading.io é o seguinte: você clicando aqui no link de upload,
ele vai permitir você fazer o upload de qualquer imagem, seja ela SVG ou PNG, aplicar as animações que você queira, cor, background, velocidade, tamanho, e salvar esse ícone como GIF. Tá? Então ele é tipo um construtor de GIF realmente. Eu consigo fazer tanto o upload de alguma imagem ou utilizar os ícones aqui de baixo. Eu tenho vários recursos de ícones já disponíveis. Esse ícone, esse eu posso... Tem os tipos de loader aqui que eu posso utilizar, website, tá? Então, recapitulando, eu posso usar tanto esses ícones aqui para compor animação, montar uma animação e salvar em GIF, como também fazer o upload de uma imagem. Então, vamos pegar um caso aqui, só como exemplo, pegar esse caso desse coraçãozinho aqui. Eu posso mudar as animações, então posso ter o heartbeat aqui, tick, skill, né? Então vamos usar aqui o heartbeat. Posso aumentar a velocidade da minha animação, o tamanho dela, né? E eu posso salvar isso em GIF. Então se eu clicar aqui em Get GIF, ele vai estar processando aí a requisição aí para salvar esse ícone no formato GIF. Ele vai permitir um ponto importante aqui. Você só consegue fazer download se você se cadastrar no site do Load.io. Então isso é de graça, então basicamente você precisa definir lá um login e uma senha, logar no sistema e aí automaticamente você já consegue fazer download dos seus ícones que você gera por aqui, ok? Então vou clicar aqui em download e ele vai gravar aqui o meu GIF animado. Tá? Eu fiz um exemplo aqui baixando um SVG, um PNG de um outro site. Os PNGs que eu usei aqui foi esse phone call aqui. Tá? Então eu baixei um phone call do tipo SVG e um do tipo PNG. Tá? E o que eu fiz? Eu venho aqui em upload. Então aqui eu tenho os originais, o phone call PNG e o phone call SVG. Então a primeira coisa que eu vou fazer é fazer o upload desse SVG. Tá? Pronto, fiz o upload dele. Aí eu posso trabalhar com a animação que eu quiser trabalhar, com o tamanho. Um ponto importante aqui que o tamanho, independente do tamanho do SVG, vocês podem ver que a imagem não fica distorcida. Tá? Aí eu clico no Get GIF, ele vai salvar. E eu já tenho, na verdade, salvo aqui. Eu salvei o SVG que eu fiz o upload lá no site. Salvei ele com esse nome, Funny Call GIF from SVG. Então esse daqui, na verdade, é o meu GIF animado. Tá? Posso também fazer o upload do meu PNG. Então se eu vier aqui Funny Call PNG, que é o meu original. Tá? Detalhe importante, né, que eu já havia mencionado. O PNG, vocês precisam tomar cuidado, porque o PNG que eu baixei ele tinha 64 pixels. E aqui, se eu for mudar o tamanho dele, ele já fica distorcido. Tá? Então eu recomendo, quando vocês forem trabalhar com o upload das imagens, vocês optarem mais pelo SVG, porque independente do tamanho que eu queira aqui do meu ícone animado, ele não vai ter essa distorção. Tá? E aí o que eu fiz? Eu também cliquei aqui no botão Get GIF, salvei. E aí o resultado disso está aqui. Funny Call GIF from PNG 64.gif. Bom, beleza, eu usei lá o recurso do Loading.io, fiz o upload, selecionei a animação que eu quis e cliquei no botão Get GIF. Como que eu faço para usar isso agora, esses GIFs animados lá no meu site? Bem simples. Eu venho aqui no meu index.html ou na página que você vai incluir aí a sua imagem. E basicamente você vai usar a tag image do HTML para carregar o seu GIF.
Aqui no caso estou usando MG, chamando aqui a imagem que eu construí, o GIF que eu construí a partir lá do Loading.io e setando o tamanho do meu GIF. A mesma coisa eu estou fazendo aqui para o meu PNG. Tá? Originalmente aqui era PNG, aí eu salvei ele em GIF e eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz lá no meu GIF de cima aqui, setando aqui o tamanho dele. Então o resultado que você tem é justamente esse aqui. Então você tem aqui o GIF gerado a partir de um SVG, tá? E aqui um GIF gerado a partir de um PNG de 64 pixels. Vocês podem ver, recapitulando só, que ele já tem um pouquinho de distorção aqui, tá? Bom, e o último recurso que eu quero mostrar para vocês desse serviço Loading.io é a possibilidade de eu gerar um CSS, tá? Então vou vir aqui no serviço. Ele tem uma outra forma aqui, clicando aqui no Loading.io, no link Loading.io. Na verdade vai ser a página principal do serviço. Existe a possibilidade de eu selecionar algum desses ícones aqui que ele possui lá no site do serviço, né? Todos esses ícones aqui. E a partir da seleção desses ícones eu consigo configurar a cor, configurar a altura, a largura, e aí gerar a partir da seleção desse ícone um SVG, um CSS ou gerar o GIF. É importante notar que nessa página aqui específica eu não tenho a possibilidade de fazer o upload, tá? Como eu tenho aqui nesse link de upload aqui, tá? Então eu não consigo fazer o upload e nem trabalhar com animação. Então voltando aqui para a página, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar um ícone daqui disponível aqui do serviço, vou selecionar esse reload aqui, tá? E aí eu vou usar essa opção aqui, Get CSS. Tá? Vou clicar no Get CSS, ele vai me permitir fazer um download e ele vai me gerar um arquivo reload.css. Beleza, o que eu faço com esse arquivo aqui? Eu vou entrar aqui no meu projeto, vou salvar esse reload CSS dentro da minha pasta CSS, vou chamar esse reload CSS no meu index.html, então aqui logo no começo do código, logo após eu carregar aqui a biblioteca load CSS, eu vou chamar também carregar o reload CSS. Aí se eu abrir o reload CSS, eu tenho aqui o CSS criado lá pelo Loading.io, tá? Basicamente é esse aqui o estilo que eu vou usar lá na minha tag div, tá? Então você vê aqui no index.html, eu uso aqui a minha tag div, class, e dentro do class eu vou usar aquele estilo que eu comentei com vocês, will-reload-css. Um recurso interessante é você controlar o tamanho desse ícone. Como que você controla o tamanho dele? Você usa aqui o style, e dentro do style você vai chamar aqui -webkit, -transform, scale, aí abre e fecha parênteses, e aqui você vai colocar o tamanho do seu ícone, tá? Então aqui eu criei aqui o ícone, né, simulando aqui na minha página, tá? Ele está com tamanho 0.1, posso alterar esse tamanho, colocar por exemplo 0.6, automaticamente o ícone aumenta, tá? Então esse foi o último recurso aí que eu quis mostrar do Loading.io, um recurso bem interessante, né? Então, só recapitulando, eu posso fazer tanto o upload de imagem, seja PNG ou SVG, montar, escolher aqui minha animação e salvar em GIF, como eu também posso aqui na minha página principal do serviço, utilizar os ícones disponíveis aqui na região de baixo da página e salvá-lo também em SVG, CSS ou GIF, ok? Bom pessoal, chegamos ao final desse vídeo com a dica de utilização do serviço Loading.io.
Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês terem acesso à minha área de downloads e baixarem o meu projeto que eu criei para mostrar para vocês a utilização desse serviço. Por favor, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e curtam o vídeo. Se quiserem dar sugestões, fiquem à vontade. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até mais.